Boa tarde, Nova Semente. Boa tarde, que alegria estar com você aqui para essa tarde de louvor e de adoração. A gente está aqui na Igreja Central de São Paulo. Mais uma vez agradecemos a liderança da igreja, na pessoa do pastor Andrei, o Renatinho que está aqui, a Sara também. Obrigado por cederem esse espaço para que a gente possa juntos adorar o nome do Senhor aqui. E olha, ver vocês aqui mais uma vez enche meu coração de felicidade e de alegria, porque quando eu te vejo eu me sinto em casa. A gente pode estar aqui nesse lugar, a gente pode estar na Avenida Paulista, debaixo de uma árvore no Parque Ibirapuera, seja onde for. Se você está junto, a gente está em casa, né? Então se coloque em pé, a gente vai cantar agora juntos do poder de Deus. E eu estou ansioso para dizer assim, agora eu quero ver a igreja cantar. E a gente vai afastar o microfone e a gente quer derrubar esse lugar com você adorando o Senhor junto com a gente. Vamos cantar juntos do poder desse Deus que é infinito. Semana de vocês, eu espero que tenha sido boa. É uma correria danada, né? Fala um aleluia quem teve uma semana maravilhosa aí. E quem teve algum problema que pegou na semana, diz um misericórdia para Deus. É assim, né? Nossa vida é cheia de altos e baixos. Minha semana começou excelente, segunda, terça, quarta, nossa, tava voando no céu.
Chegou a quinta, né? Vem a realidade, o trabalho, algumas coisas se acumulam, deu uma pesada no dia. Veio a sexta-feira, e a sexta-feira me trouxe algumas surpresas ali. Eu tive uma sequência de 6 acontecimentos no dia, que foram pesando meu dia, deixando meu coração angustiado, né? Enquanto eu trabalhava, ali fazendo algumas coisas executivas do trabalho, o coração pesado, algumas coisas acontecendo, fui ficando angustiado. Compartilhei com a Camila o que estava acontecendo. E eu sou casado com uma psicóloga, graças a Deus, que já tem ali em casa, o negócio já funciona. E abri o coração para ela ali do que estava acontecendo. Ela saiu do estúdio, tal, foi trabalhar, foi atender o paciente dela. De repente me veio uma paz, do nada. De verdade mesmo, assim. É como se não tivesse acontecido nada, eu me senti completamente em paz. E eu fui falar com ela, falei, amor, eu estou tranquilo. Eu estava angustiado, coração pesado, agora eu estou em paz, estou tranquilo. E aí ela me disse que ela tinha ido para o quarto orar por mim. Olha como esse Deus é maravilhoso. O rei do universo, ele para escutar a oração de uma esposa por uma pessoinha de nada nesse planetinha pequeno aqui. Então você está com o seu coração em paz nesse momento? Se está, agradece a Deus. E se não está, pede para Ele, porque Ele vai trazer paz para o seu coração. A gente vai juntos engrandecer o nome do Senhor, cantando uma música que eu amo cantar junto com você, exaltando o nome dEle. Vamos cantar junto mais essa. Que bom podermos estar na presença do nosso Deus todos juntos, mais uma vez para adorá-lo. Antes de nós orarmos, eu quero deixar um recadinho rápido para todos vocês. No dia 20 de março, nós vamos iniciar um novo ciclo, uma nova turma na nossa classe de estudos da Bíblia, Começos. Essa é a nossa classe online.
para que você faça a sua inscrição, ou caso você conheça alguém que quer estudar a Bíblia, que quer conhecer e aprender um pouco mais da Bíblia, basta que você acesse o nosso Instagram, o link que nós temos ali na bio, e lá você terá o link para inscrição na nossa classe bíblica online. Você pode compartilhar esse link com as pessoas e elas automaticamente farão a sua inscrição. Esse tem sido um meio que Deus tem utilizado para que nós continuemos fazendo com que o reino avance. Então, faça essa divulgação, teremos divulgação no nosso Instagram também. Então, nós contamos com você para isso. Há uma frase bastante interessante, essa frase está no capítulo 14 do livro Parábolas de Jesus. E ali é dito que a oração, ela move o braço do Onipotente. E nesse mesmo capítulo, a autora do livro diz que nenhum homem ou mulher que se achegue a Deus com o coração contrito será repelido por ele não dará atenção. Pelo contrário, Deus vai ouvir e ele também vai atender. Sempre que eu e você recorremos a ele em oração, ele está pronto a nos ouvir, a nos ajudar. E isso independe de idade, de classe social, se novos ou velhos, se ricos ou pobres, todos podemos recorrer a Deus em oração. E hoje nós queremos orar por um grupo especial que está aqui, que faz parte da nossa igreja. Hoje, como você bem sabe, é o Dia Internacional da Mulher. E nós queremos aqui trazer os nossos cumprimentos e felicitações a todas as mulheres. Você pode aplaudir as mulheres aqui da nossa comunidade, da nossa igreja. Parabéns a vocês. Parabéns por esse dia, parabéns pela vida de vocês. O nosso desejo é que vocês continuem sendo bênção na vida, na sua vida, bênção na vida da sua família, da nossa comunidade. E na onde quer que você esteja, no seu raio de influência. Mas muito mais importante do que presentes, cumprimentos, felicitações, eu acredito que o mais importante de tudo seja a bênção do Senhor na sua vida. Livro de Números, capítulo 6, verso 24, o Senhor diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Querida mulher, esse é o nosso desejo, o maior presente que nós pedimos a Deus, que Ele conceda a cada uma de vocês. A bênção, a bondade dEle, a segurança, a misericórdia, o olhar de Deus voltado para a sua vida, para a vida de sua família, para a vida dos seus queridos. E se você enfrenta alguma dificuldade, alguma luta, algum obstáculo na caminhada dessa vida, Ele promete para você paz. Uma paz que só Ele pode dar. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que os pronomes utilizados aqui, todos eles aparecem no singular, indicando que a bênção, a bondade de Deus é algo pessoal, é direcionado para você. Mas quando nós lemos esse texto de um modo mais inclusivo e abrangente, essa bênção não se estende só para as mulheres, ela se estende para todos nós. E há um versículo que nós não lemos, eu não li propositalmente, o 27. No finalzinho do versículo 27, os pronomes que são usados no singular, ele é usado agora no plural. Deus diz: eu os abençoarei. Isso significa que quando Deus me abençoa e te abençoa, consequentemente, Ele abençoa aqueles que estão ao nosso redor. E como igreja, ao nos abençoar e usar, Ele nos abençoa para que abençoemos o mundo. Que eu e você sejamos bênção onde quer que estivermos. Vamos orar, nos ajoelhar e orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida e pela salvação que temos em Cristo Jesus. Ó Deus eterno, como é bom saber ao ler a Tua palavra que existem inúmeras promessas como acabamos de ler. Promessas de que o Senhor é um Deus que está disposto a demonstrar a sua bondade, a sua atenção, o seu cuidado. Um Deus que está disposto a nos conceder a paz em um mundo no qual nós estamos envoltos em um turbilhão de obstáculos, lutas, questões contrárias. Mas Deus e Pai, nós queremos confiar em Tua promessa e que essas bênçãos alcancem cada um aqui nessa tarde. Mas em especial, nós suplicamos que essas bênçãos alcancem cada uma das mulheres que estão e representam a nossa comunidade.
que elas sejam guiadas e protegidas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor. Pai eterno, nós continuaremos te adorando. Pedimos que o Senhor continue falando conosco através dos louvores e da ministração da palavra. Suplicamos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Receber
Imagina que você está na sua festa de aniversário e você vai cortar e vai entregar para alguém o primeiro pedaço de bolo. Para quem é que você entrega o primeiro pedaço? A gente tem uma tradição, né, na nossa cultura de entregarmos o primeiro pedaço de bolo para alguém especial para nós, para alguém que tenha marcado a nossa vida, para alguém que a gente queira honrar naquele momento. O segundo, terceiro, quarto, quinto pedaço, ele já passa a ser apenas a distribuição do restante do bolo, porque o que importa mesmo é o primeiro pedaço. A expectativa é para quem vai receber o primeiro pedaço. E eu fico pensando que se nós fazemos isso nas nossas relações humanas, o cuidado de honrarmos alguém a quem estimamos muito, por que também não termos esse mesmo cuidado para honrarmos o nosso Deus com aquilo que Ele coloca em nossas mãos? Se o primeiro pedaço é o pedaço da honra, do prestígio, do reconhecimento, do afeto, quem sabe nós poderíamos seguir o convite e o conselho do sábio Salomão no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10, onde ele diz o seguinte: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. O que é que você tem feito com os recursos que o Senhor tem colocado em suas mãos? Você o tem honrado separando a primeira parte para Ele? Porque essa deve ser a nossa atitude para com os recursos que o Senhor permite que nós administremos. A primeira parte deve servir para que nós honremos com ela o Senhor, para que nós possamos demonstrar a nossa fidelidade a Ele. Porque de tudo que Ele coloca em nossas mãos, Ele poderia requerer a maior parte, Ele poderia requerer tudo, mas Ele requer apenas a mínima parte, que é o que significam os 10%. E da mesma maneira como a árvore do conhecimento do bem e do mal estava para o casal no jardim, o dízimo ele está para nós hoje. Porque o Senhor disse: de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal dela vocês não comerão. É a mesma coisa, o Senhor diz para nós: de todo o recurso que eu coloco nas suas mãos, você pode viver deles, mas de 10% não. E a devolução do dízimo é um símbolo de fidelidade a Deus. É você acreditar no Senhor, a sua confiança. Sabedor de que não é o seu trabalho, não são as coisas desse mundo que vão nos sustentar ou nos manter, mas é a mão do Senhor. Por isso nós podemos honrar ao Senhor, dando a Ele a primeira parte. Quando os recursos chegam em nossas mãos, a primeira parte, ela deve ser separada ao Senhor. Mas existe uma outra parte também, que ela serve a um outro propósito, que é a oferta. Diferente do dízimo, a oferta ela não tem que ver com fidelidade, ela tem que ver com gratidão. Ofertar é reconhecer o quanto Deus tem sido bom para conosco, o quanto Deus tem cuidado de nós. E eu preciso fazer um apelo ao seu coração. Em virtude de a maior parte das devoluções de dízimo e das entregas das ofertas serem feitas pelo aplicativo 7Me ou digitalmente através do banco, nesse período em que nós não estamos juntos, as ofertas para o caixa da nossa igreja diminuíram bastante e nós temos compromissos. Nós temos mantido todos os profissionais que trabalham na nossa igreja. E nós precisamos de você. Precisamos da sua oferta para que a Nova Semente continue realizando seus cultos, realizando seus projetos. Precisamos também avançar no pagamento da construção.
Para a construção é só especificar 48 na casa dos centavos e a sua oferta vai ser destinada para a construção. Se você não desejar mandar o comprovante do dízimo, basta você colocar 10 na casa dos centavos. E para que a sua oferta seja destinada ao caixa local da igreja, basta você colocar 20 na casa dos centavos. 10 para dízimo, 20 para oferta, 48 doação para construção. Nesse momento nós precisamos muito da sua doação para o caixa da igreja, para que nós possamos continuar avançando, cumprindo e arcando com todos os nossos compromissos. E assim a igreja da Nova Semente vai continuar. Mais uma vez a nossa gratidão à Igreja Central de São Paulo, que abre mais uma vez as suas portas para nos receber aqui. Deus seja louvado por isso. E esperamos que agora em meados de março, a construtora consiga entregar pelo menos o auditório principal, para que em 15 dias a nossa equipe possa preparar toda a questão de som, iluminação. Então nós imaginamos que no começo de abril nós possamos ter o nosso primeiro culto. Mas tudo isso ainda é uma previsão, uma projeção. Em breve nós avisaremos a vocês, esperamos estar em breve na nossa nova casa. Então continue sendo fiel na devolução dos dízimos. Continue honrando ao Senhor com a primeira parte. E continue tendo um coração agradecido, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós vamos cantar agora. Os nossos diáconos darão oportunidade para aqueles que estiverem preparados poderem contribuir. Se você não veio preparado, você pode acessar através do link da bio do Instagram, através do aplicativo 7Me ou através do QR Code que aparece na nossa tela. Que Deus te abençoe. Cante conosco. Tenha um coração fiel e grato, porque Deus vai abrir as portas do céu e derramará sobre cada um de nós bênção sem medida. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu.
Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua infinita bondade para conosco. Porque o Senhor, sendo dono de tudo, poderia requerer de nós 100%. Mas o Senhor requer apenas a mínima parte. E isso, na verdade, é para nos lembrar de que o justo viverá por toda a palavra que sair da boca do Senhor. E não por nossas próprias forças, não pelo nosso próprio trabalho, não por aquilo que as nossas próprias mãos podem alcançar ou conseguir, mas como fruto da tua bondade, da tua providência na vida de cada um de nós. Que nós tenhamos sempre consciência disso, ó Deus. E que possamos honrar ao Senhor, entregando ao Senhor as primícias, a primeira parte dos nossos bens, dos nossos recursos, em reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. E que essa atitude, ó Deus, nos guarde da ganância, do consumismo. Que essa atitude, que essa ação de fidelidade, de obediência e de gratidão possa guardar o nosso coração em meio aos desafios e ao mundo que nos circunda. Cuida de cada um de nós, ó Deus. E se existe entre nós alguém que tem dúvidas a respeito disso, que possa colocar o Senhor à prova, porque o Senhor mesmo deixou essa oportunidade em aberto lá em Malaquias, quando o Senhor disse: provai-me nisso, se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Que nós possamos dar esse passo de fé, que o primeiro, o mais importante, o principal, possam sempre ser colocados em tuas mãos, e que principalmente a nossa confiança e o nosso coração estejam depositados na mão ou nas mãos do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Cuida de nós, ó Deus, continua abençoando a tua igreja, abençoa todo esse processo de construção, e que no tempo oportuno, quando for de sua vontade, nós possamos estar lá na rua Cubatão, agora no número 48, podendo cultuarmos juntos e te adorarmos na nossa nova igreja, na nossa nova casa, e que ela sirva para a honra e glória do teu santo nome. Cuida de cada um de nós, ó Deus. Cuida de cada família aqui representada. Que o lar de cada um dos teus filhos possa sempre contar com a bênção da tua presença e com a bênção da tua provisão. Continua conosco, abençoa tudo que ainda vai acontecer. Manifesta-se, Senhor, no meio de nós, e aceita o nosso louvor, a nossa adoração, bem como a nossa fidelidade, a nossa gratidão, pois o fazemos de todo o nosso coração, e em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês me ajudassem a receber dois amigos que eu já vi que já estão aqui, Renatinho e Sara. Você pode aplaudir, por favor, esses convidados especiais que estão aqui com a gente? Que prazer estar com vocês aqui, vou para trás. O Renatinho e Sara, eles são ministros de louvor aqui na Igreja Central de São Paulo, né? E o que vocês têm feito aqui reverbera, a gente fica sabendo dos frutos e fica feliz com isso. E desde muito antes disso, o ministério de vocês já acompanha a minha vida, da minha esposa. A gente já cantou quantas canções junto com vocês, aprendendo com vocês, louvando o Senhor junto com vocês. E o ministério de vocês é uma inspiração. Poder estar aqui na frente, dividir nesse momento com vocês, é um presente de Deus para mim. Obrigado por essa oportunidade, que Deus use vocês mais uma vez. Amém. Grande privilégio poder estar aqui também com o Léo. Sou um admirador também do seu trabalho, o trabalho que você realiza com a sua família. A Nova Semente é uma comunidade que marcou a minha vida de várias formas. Há 10 anos atrás eu me batizava na Nova Semente. Então, com certeza existe um vínculo eterno aí. Enquanto o Léo falava aqui no começo sobre dias bons, dias ruins, ou dias não tão bons, veio ao meu coração um dia que não foi tão bom para mim.
Houve um momento, um dia, onde minhas redes sociais foram hackeadas. E eu me lembro que aquele dia foi um dia bem difícil, porque é muito ruim quando alguém usa o teu nome para dar golpe nos outros. E a gente trabalha tanto para tentar ter uma vida direitinho, para tentar fazer as coisas certinho. Aí vem alguém ali e pega ali os teus dados e entraram nos meus e-mails, roubaram o número do celular, roubaram rede social, entraram até na minha conta bancária. E foi um dia que eu fui na polícia, fui na loja da TIM, fui ali, fui aqui. E sabe quando você chega em casa com a sensação de que você fez tudo o que você podia, mas você não resolveu nada? Eu me lembro que eu cheguei em casa cansado aquele dia. Cansado emocionalmente. Vendo algo ruim acontecer, pessoas usando o meu nome e eu não podia fazer nada. E naquele momento, era mais ou menos meia-noite, e eu sentei no sofá da minha casa, esgotado, e daqui a pouco eu me pego olhando para minha filha que deitou no meu colo, e a Sara que me abraçou do meu lado. E eu fiquei olhando aquela cena, e Deus colocou no meu coração naquela hora uma paz. Deus me colocou a certeza de que estava tudo certo, de que não tinha nada errado, de que estava tudo no lugar que deveria estar. E Deus usa até hoje a vida da minha família para lembrar de que elas são a minha promessa, ou elas são uma das minhas promessas. Deus tem algo reservado na vida de cada um de vocês, e Deus não é homem para que minta. Deus, Ele é um Deus de promessa. Deus é um Deus que conhece a história. Deus escreveu a história. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Ele tem algo especial reservado para cada um de vocês. Você conhece essa canção? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és Deus que não é homem pra
início aqui, alguns falaram misericórdia e outros falaram aleluia. Eu quero te lembrar que Deus continua sendo Deus nos dias bons e nos dias ruins. E que o verdadeiro segredo da constância, de alegria e felicidade em Deus é adorar Ele em todos os momentos. E eu te convido a declarar a grandeza desse Deus através dessa canção. Amém. Vamos orar? Querido e grandioso Deus, nós louvamos o Senhor, porque só Tu és o Deus eterno, aqui na terra, nos altos dos céus. Todo ser que respira, contempla e admira o Teu grandioso nome. Senhor, hoje nós vamos meditar na Tua provisão. Deserto é previsão da Tua intervenção. É o ambiente certo da Tua provisão. Nós agradecemos ao Senhor e louvamos o Teu nome,
por ter nos deixado histórias que falam tão alto e profundo ao nosso coração e à nossa mente. É isso que nós queremos, mais uma vez. Fale alto, alto ao nosso coração, fale alto à nossa mente, e que a verdade que sai da tua palavra permaneça assim, retumbando, se repetindo nas nossas experiências diárias. Eu te peço, agradecido em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Boa tarde. Bem, você já sabe, não é? Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito. O propósito de que nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Eu preciso dizer que, bem, hoje foi um dia muito especial. Aliás, desde ontem, né, no pôr do sol, nós fizemos o pôr do sol, eu e minha esposa, e, puxa vida, numa expectativa tão boa de poder viver este momento juntos. Eu acredito que a maioria já sabe, né, nós começamos meio que num clima ali de pandemia, né, explico, nós começamos ali distante, os primeiros contatos por celular, grupos de WhatsApp, reuniões online, até que eu consegui levar uma parte aqui dos jovens já para minha casa, e foi muito bom esse contato pessoal, porque eu e minha esposa, nós somos muito pessoais, nós gostamos de gente, nós gostamos de pessoas, e para falar a verdade, eu estava numa expectativa já para encontrar vocês, para ver vocês de perto. Essa semente já está plantada no nosso coração, muito amor, muita alegria, e é uma satisfação ver, também reencontrar alguns amigos queridos, também que eu tive o privilégio de pastorear em momentos outros da nossa experiência aqui. Que bom. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 8. Bem, vocês já sabem, nós estamos numa série, a nossa série, ela fala sobre o deserto, não é? Lições do deserto. Hoje nós vamos refletir em duas lições, né? Em duas lições do deserto que falam de provisão. E para isso eu escolhi o livro de Deuteronômio. Deixa eu falar aqui algo com vocês, antes de nós entrarmos aqui no texto. Na psicologia, existe um fenômeno chamado, bem, na verdade, a depender da abordagem da psicologia, esse nome ele pode mudar, mas você pode conhecer como impressão mnêmica, memória ou recordação traumática. Isso é quando a nossa mente, ela associa um sentimento, um pensamento, uma impressão a um lugar específico. Entenderam isso? Então, quando a nossa mente ela associa uma emoção, um sentimento, um pensamento a um lugar, a psicologia tem um nome para isso, é quando ocorre uma impressão mnêmica. E bem, isso acontece muito, inclusive, em situações de traumas. Em situações de traumas isso acontece muito. Mas também é possível acontecer em situações positivas. Bem, seja qual for assim, a forma como você, neste momento, avalie essa experiência que eu vou contar agora, eu quero compartilhar algo para vocês que acredito que vai dar certo aqui, que todo mundo vai entender. Você lembra onde você estava? Aonde você estava no dia 8 de julho de 2014? Tá, deixa eu ajudar então. Você lembra onde você estava no dia 8 de julho de 2014, às 5 horas da tarde? Ajudou muito, né? Vou falar aqui uma palavra-chave. Esse dia foi o dia, independentemente se você acompanha ou não, mas foi o dia que a seleção do Brasil jogou com a Alemanha no Mineirão. Lembrou? Não lembrou? Agora eu vou te perguntar. Você recorda o que você estava fazendo no dia 8 de julho de 2014, às 5 horas da tarde? Se você gosta ou não de futebol, eu tenho certeza que você sabe, porque algum familiar te contou, as pessoas te procuraram, e mesmo nós, adventistas, que amamos o número 7, nesse dia sofremos, né? A seleção brasileira perdeu de 7-1 para a Alemanha, no Brasil.
Todos os brasileiros lembram disso, porque isso tem um forte apelo ao nosso cognitivo, uma experiência que todos nós vivenciamos juntos. Futebol, Copa do Mundo, foi duro, né? Sabe, a Bíblia também utiliza esse recurso. Ela associa lugares a experiências, ela associa lugares a emoções, ela associa lugares a eventos, fatos cognitivos. Isso é justamente o deserto. Eu sei que quando nós falamos do deserto, a gente pensa em um deserto como lugar de provação, lugar de tentação, lugar de desespero, de vulnerabilidade. Sim, ele é tudo isso, mas não somente isso. Deserto também é lugar de provisão, lugar também de previsão certa de que Deus vai intervir. Deserto. Eu quero levar vocês agora a uma parte, a uma cena, a um recorte do povo de Israel no deserto. E eu estou torcendo, orando muito para que essa experiência, ela fale tão alto ao seu coração como falou ao meu. Melhor dito, como falou ao povo de Israel. Acompanhem comigo a leitura. Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler 3 versículos. E diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Até aqui. Bem, o livro de Deuteronômio, ele é o último livro que fecha, assim, como se fosse assim, uma série. Moisés escreve uma série de 5 livros da peregrinação do povo, né? Saída do Éden até ali a fronteira com Canaã, a sonhada Canaã. Então, o livro de Deuteronômio, ele é o último livro que, na verdade, é uma repetição. Moisés agora, ele está repetindo, é importante você ter isso em mente. Imagine agora Moisés com os seus 120 anos de idade, um senhor, um ancião ereto, que ele aparenta ter saúde, mas já com seus cabelos brancos. A multidão que está diante de Moisés é uma multidão que, maiormente, eles nasceram no deserto, eles cresceram no deserto, e agora eles estão na expectativa do último discurso do seu grande líder. Moisés já sabia que ia morrer. Na verdade, o Senhor avisou para Moisés: Moisés, o povo vai entrar em Canaã, mas você não vai entrar. Moisés já sabia. Então Moisés, ele prepara um discurso, e o discurso de Moisés é o discurso que você tem acesso quando lê todo o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é justamente o discurso de Moisés para o povo, o último discurso dele antes do povo entrar em Canaã. E aí Moisés, ele vai lembrando algumas coisas importantes para o povo de Israel nas experiências, nas peregrinações do deserto. É assim que ele vai fechar essa enciclopédia, essa série de livros, chamada de Pentateuco. Aliás, tem algo interessante sobre o próprio nome do livro, ou melhor dito, sobre essa série que Moisés ele faz, né? Os 5 nomes dos livros da Bíblia. Na Bíblia, ou melhor dito, né, em hebraico, os nomes, os 5 primeiros livros que Moisés ele escreve, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, eles têm nomes bem diferentes daqueles que nós conhecemos em português. Por exemplo, Gênesis é Bereshit. Bereshit significa em princípio. Por que é em princípio? Porque eles pegam a primeira palavra que aparece em hebraico e batizam ela com o nome do livro. Então, Bereshit é o nome do livro de Gênesis, em princípio. Porque o livro de Gênesis, justamente, vai tratar do princípio. O princípio da criação, como que Deus cria a humanidade. Também vai tratar o livro de Gênesis do princípio do pecado. Como que o pecado ele inicia, quais as consequências do pecado e mais. Ele vai dizer, inclusive, vai gastar uma boa parte do livro para contar o efeito ou o impacto do pecado, pasmem vocês, ou não, na família. Na família. E para contar sobre os efeitos do pecado na família, Deus vai escolher um personagem, José.
Então, o princípio, como que as coisas se desdobram antes do pecado e depois do pecado, é o livro de Gênesis, Bereshit. O livro de Êxodo é o livro que se chama Shemot. Shemot é o livro dos nomes. E é assim que começa o livro do Êxodo no hebraico. O livro dos nomes. Estes foram os nomes. Isso porque o livro de Êxodo, ele vai trabalhar com a ideia dos... O que aconteceu com os filhos? O que aconteceu com o nome dos filhos de Jacó? Então, Gênesis termina com Jacó, com 12 filhos, e daí o livro de Êxodo, então, vai começar a explicar o que aconteceu com os nomes. O que aconteceu com a promessa de Deus a Abraão, com os nomes que saíram a partir de Abraão, com as 12 tribos, nomes. Livro dos nomes. Levíticos é Vaikra. Vaikra tem que ver com os chamados. Isso porque no livro de Êxodo você encontra um chamado de Deus a um povo a ser santo, a viver em santidade. Ele inclusive ele convida uma tribo, ou melhor, pessoas especiais para mostrar a santidade ao povo, para demonstrar ao povo como Deus esperava que eles vivessem. Nós conhecemos estes escolhidos como sacerdotes, os levitas, não é? Vaikra. Os chamados. O quarto livro escrito por Moisés, esse aqui inclusive é importante para a nossa série. O quarto livro de Moisés se chama Bamidbar. Ele quer dizer deserto. Isso porque o livro de Números é o livro que vai tratar da experiência de Israel no deserto. Tudo que deu certo, as aparições, as epifanias de Deus, mas tudo que deu errado também. Ali no livro de Números tem uma briga de irmãos. Bem, os irmãos de Moisés, a Miriam e Arão, eles começam a falar mal de Moisés. Depois é o próprio povo que se encoraja. E o próprio povo, quando vê a liderança discutindo, eles agora vão falar mal dos líderes. E o povo, pasmem vocês, eles pegam pedras para atirar no próprio líder deles, em Moisés. Uau! E no capítulo seguinte, Moisés é que se enfurece com o povo. E quando Moisés se enfurece com o povo, é Deus que diz: Moisés, por conta disso, você não vai mais entrar na terra do Egito. Perdão, na terra de Canaã. Você não entra mais na terra de Canaã. Você vai conduzir o povo, mas você não entra com eles. Deserto. Deserto é o nome do livro de Números, em hebraico. Bem, e você tem então o Deuteronômio. Deuteronômio é Devarim, porque Deuteronômio no hebraico começa com palavra. E aqui é justamente porque esta é a palavra, o último discurso, o grande discurso do líder Moisés, a palavra de Deus através do seu livro, através do seu servo Moisés. Só que olha que interessante, quando a gente junta as palavras-chave destes livros no hebraico, nós temos uma frase interessante. Bem, então, repetindo, né, nós temos o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Seria algo, se a gente fosse transformar isso, numa tradução livre, se nós fôssemos transformar isso assim numa frase, seria algo mais ou menos assim: em princípio, estes são os nomes que o Senhor chamou no deserto. Olha que interessante. É como se Moisés, ele quisesse, ou melhor, Deus quisesse, por meio de Moisés, mostrar que aqui é a história da peregrinação. Em princípio, essa é a história do povo. Primeiramente, talvez seja porque, sim, não é? Desde o princípio nós vemos Deus indo no deserto, em lugares ermos, a começar com Adão e Eva. Deserto simbolizando aqui um lugar em que nós estamos, ou que eles enfrentaram a inquietação, o não lugar, o não saber a direção, o caminho certo, vulnerabilidade, tristeza, emoções desconhecidas. Deus atrás do seu povo e conduzindo eles no deserto. Mas tem uma mensagem aqui também para nós, porque se formos analisar, esta é a mensagem de todos nós. Não é assim que nós fomos alcançados também? Em algum momento, seja você de nascimento cristão ou não, Deus te alcançou no deserto, num lugar em que talvez você estava perdido, em que as emoções estavam confusas, mas Deus te alcançou no deserto da tua vida. Então estes são os livros do chamado de Deus ao nosso coração quando estamos em lugar de vulnerabilidade, de inquietação, de incerteza, quando os caminhos não são certos. Deserto para o povo de Israel não é um lugar assim de sofrimento. Deserto para o povo de Israel é um lugar de provisão divina.
É bem possível, inclusive, que se você perguntar assim para um judeu, quais são as experiências mais importantes do povo, dos judeus, ou do povo de Israel, é bem provável que, assim, que em pouco tempo ele te diga o deserto. Porque o deserto foi lugar de grandes demonstrações de Deus. Deserto era lugar de provisão, de intervenção, previsão de intervenção certa de Jeová, de Yahvé, o deserto. É para o deserto que o Senhor leva seu povo assim que eles saem do Egito. Inclusive, Deuteronômio vai dizer que Deus ele leva o povo para o deserto para ter intimidade com eles. Em Oséias, Deus falando com o profeta, ou por meio do profeta, diz que ele leva o seu povo para o deserto para falar ao coração deles. Ou seja, Deus ele leva para o deserto para ter intimidade e para falar ao coração. Inclusive, é no deserto que Deus ele faz uma espécie de casamento, uma aliança com o povo, nos termos da Torá, nos termos dos 5 livros escritos por Moisés. No Novo Testamento, depois do batismo, Jesus se batiza e é para o deserto. Veja, não que Jesus vai, mas que o Espírito de Deus o leva para alimentá-lo de si mesmo. E essa experiência é a experiência que o próprio Jesus diz. Quando ele é tentado, ele olha para o inimigo e ele diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Claramente citando aqui Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ou seja, Jesus nessa experiência, ele compara falta de comida, ou melhor, alimento com água e pão, palavra de Deus com água e pão. Deixa eu explicar melhor essa parte, ou melhor, repetir. Jesus, quando menciona Deuteronômio capítulo 8 para o inimigo, ele compara a palavra de Deus com água e pão. Com água e pão. É isso que ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas também é possível viver da palavra de Deus. Apocalipse também diz que Deus ele leva para o deserto. Em Apocalipse é retratada uma mulher, essa mulher ela acaba de dar à luz, ela tem um filho, o filho é levado para o céu, e aí é dito que em Apocalipse 12, Deus ele prepara um lugar no deserto para levar essa mulher, onde ela seria cuidada por 1260 anos. Deus preparando um lugar para proteger. Mulher naquele contexto significa igreja que foi protegida durante um período de 1260 anos. Esse período também alcança ali a Idade Média, onde a igreja é perseguida, e Deus providencia um lugar de descanso seguro para a sua igreja, deserto. Bem, eu quero então destacar desse texto duas lições de Moisés para o povo de Israel que podem abençoar a sua vida e a sua experiência quando você passar pelo deserto da vida. A primeira está no verso 2. O verso 2, a segunda parte do verso 2 diz assim: para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no teu coração. Esta frase, para saber o que estava no teu coração. O texto está dizendo aqui que Deus ele levou o povo para o deserto para saber o que estava no coração do povo. Primeira ideia que eu quero destacar com vocês. Deserto é lugar onde Deus nos leva para ter intimidade, para saber o que está no seu coração, para conhecer o nosso coração e que também para que nós conheçamos o nosso coração. Você sabe que muitas vezes, em muitos contextos, nós agimos de uma maneira e depois a gente olha um pouco para trás e diz assim, nossa, eu não sei como eu fui capaz de fazer isso, de falar isso, de ter essa atitude. Já aconteceu com você ou só foi comigo? Nós não nos conhecemos. Deserto é lugar de intimidade. Deus ele leva o povo, ele às vezes nos conduz ao deserto para que nós conheçamos, para Ele conhecer o nosso coração. E às vezes a gente se perde, às vezes a gente realmente toma atitudes e a gente fica perdido. Às vezes a gente se perde nos temas familiares. E Deus ele permite o deserto, Deus ele nos conduz até mesmo para o deserto, para mostrar que assim como no deserto nós lembramos o que é essencial,
sombra, água e pão, nós lembremos que na família o que importa, o essencial é buscar a paz. Às vezes a gente se perde no consumismo e a gente começa a gastar e se vê endividado. E de repente Deus permite o deserto para lembrar que o essencial é ter aonde morar, com que se vestir e com que se alimentar. Às vezes a gente se perde inclusive com relação a Deus. A gente se perde às vezes com relação aos temas espirituais e Deus ele permite um deserto. Ele permite o deserto para que nós entendamos o que é essencial. E o essencial no deserto espiritual é buscar a Cristo. Mesmo quando você caia vez após vez, mesmo quando você se sinta desanimado, mesmo que você não se sinta puro, quando você não tiver pureza para ir a Deus, vá a Deus com sinceridade. Sinceridade é o caminho da pureza. É no deserto também, é no deserto que Deus ele permite com que a incredulidade casse com cães e pedras, a falsa fé abrigada no coração dos crentes, para que a gente perceba o que é verdadeiro, o que é fé de verdade, o que tem em nós, nos nossos desertos, nas nossas crises espirituais. Às vezes Deus permite. O que o texto está dizendo é que, inclusive, Deus ele nos leva para o deserto, para chamar a nossa atenção, para que nós conheçamos o nosso coração, para que nós entendamos o que está realmente dentro do nosso coração. É claro que Deus já sabe o que está no nosso coração, assim como Ele sabia o que estava no coração do povo de Israel. Mas às vezes, o deserto é uma intervenção de misericórdia de Deus. Uma intervenção de misericórdia para justamente deixar com que nós caiamos em si mesmos, em nós mesmos. Às vezes o deserto é uma intervenção misericordiosa de Deus para fazer com que você se desperte. A finalidade não é o deserto em si, mas a finalidade é mudar a rota. E sabe, para Israel foi uma bênção o deserto. Eles entenderam, eles amadureceram, entenderam o caráter de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, e às vezes por misericórdia, por saber o final do caminho, Deus permite o deserto para nós refazermos a nossa rota, para nós mudarmos o nosso destino. Sabe, alguém disse, e eu concordo, alguém disse que você precisa tomar cuidado com o que você fala. O que você fala pode se transformar em atitudes. É importante tomar cuidado com as suas atitudes, porque as suas atitudes vão se transformar em um hábito. É importante tomar cuidado com os seus hábitos, porque os seus hábitos vão moldar, se transformar no seu caráter. É importante cuidar com o seu caráter, porque o seu caráter vai moldar o seu destino. Então, às vezes, Deus ele permite, até mesmo leva para o deserto, para a gente assim conhecer, perscrutar, investigar o que tem nas nossas palavras, o que tem nos nossos pensamentos, o que tem nas nossas ações, o que tem nos nossos comportamentos, o que está moldando o nosso caráter, para onde está indo para onde está nos levando o nosso jeito de ser. Vocês conseguem nesse ponto analisar e pensar comigo na importância do deserto? Primeiro na vida do povo e depois na nossa própria vida? Deserto. A segunda ideia do texto está aqui no verso 3. No verso 3 é dito que, a última parte do verso 3 é dito assim: para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Às vezes, a ideia aqui é que o Senhor, Ele permite o deserto para que nós possamos compreender que o Senhor é capaz de prover, de trazer provisão para o seu povo, mesmo em lugares impossíveis, como um deserto. A essa altura, o povo já eram mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. Olha, se eu disser para você que você vai viajar, você vai fazer uma viagem para outro estado aqui dentro do Brasil, o que você faria? Você prepara, né? Você primeiro pensa no local, quanto tempo você vai levar para chegar lá. Hoje nós temos recursos para saber quanto tempo nós levamos de avião, de carro. Nós temos recursos. Daí você organiza a sua mala,
você avisa a sua família, não é? Eu sempre aviso. Se nós vamos viajar, seja a viagem que for, uma viagem a trabalho, eu aviso a minha família, eu digo, olha, nós estamos indo viajar, ou eu estou indo viajar. Não é assim que nós fazemos? Agora imagina movimentar mais de 1 milhão de pessoas sem saber para onde você as está levando. Ou imagina você participar de uma viagem dessa, em que você está saindo, mas não sabe exatamente para onde está indo. A única coisa que você tem é a sua roupa. Fazer uma viagem assim, mesmo que para um estado aqui próximo, seria como uma loucura. Como você está viajando, não sabe para onde vai, seria uma loucura e só vai levar a roupa do corpo. Como você vai se manter sem emprego, sem recursos, sem levar dinheiro? As mentes mais otimistas diriam impossível. E o deserto é justamente esse lugar. É o lugar do impossível. É o lugar da provisão de Deus. É previsão certa da intervenção divina. Deserto. E, bem, tem um filósofo chamado Platão. Ele viveu ali no século 5 e 4 a.C. E ele tinha uma dificuldade para entender. Como que seria possível, como que é possível viverem juntas neste nosso mundo duas realidades tão distintas como a bondade e o mal. Para ele isso era um paradoxo, para ele isso era assim, duas verdades contraditórias em si, difíceis de conviverem entre si. Então, para explicar isso, para tentar demonstrar como isso seria possível, ele faz uma separação. Então, ele separa a partir de duas ideias. Ele coloca uma ideia do mundo sensível. O mundo sensível, fazendo um resumo, o mundo sensível seria o mundo que nós percebemos pelos nossos sentidos, pela nossa escuta, pelo nosso olhar. Enfim, o mundo sensível seria o mundo que nós percebemos pelos nossos sentidos, o mundo material. Aqui seria o mundo da imperfeição, o mundo da maldade. E daí, na segunda divisão dele, então, ele vai para o mundo das ideias, ou o mundo ideal. Esse mundo ideal seria, então, um lugar em que as coisas são perfeitas, um mundo imaterial, mas um mundo onde a conta fecha. Até porque, provavelmente você, assim como eu, assim como Platão, já ficou se perguntando, ou já ficou angustiado, porque a conta aqui não fecha. Como que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como coisas boas acontecem com pessoas que fizeram de tudo para ter um final trágico. A conta simplesmente não fecha. Então ele propõe essas duas tópicas, o mundo ideal e o mundo sensível. E acontece que esse pensamento de Platão, ele chega até nós da seguinte maneira. Tem pessoas que elas dividem mesmo dentro do cristianismo, elas dividem assim a experiência em dois momentos distintos. O primeiro momento é um momento religioso, um momento espiritual em que nós estamos lendo a Bíblia, estamos num templo, estamos falando de Deus, orando. Esse seria o momento espiritual. O segundo momento seria o momento secular. O momento secular tem que ver com o cuidado dos filhos, família, trabalho, a administração da empresa, as contas para pagar. Tudo isso seria do mundo secular, do mundo material, daquilo que não é espiritual. O problema é que essa ideia, ela não fecha à luz da teologia. À luz da teologia, todas as nossas experiências são experiências espirituais. E é exatamente por isso que Jesus, na tentação, cita esse texto. Porque se se Moisés dissesse para aquela multidão, olha, vocês vão viver da palavra de Deus. É possível que alguém dissesse, Moisés, como que nós vamos viver da palavra de Deus? Nós precisamos de comida para os nossos filhos, nós precisamos de abrigo para as nossas mulheres, nós precisamos de segurança para o nosso corpo. Como que nós vamos viver da palavra de Deus? Nós precisamos de sombra durante o dia, nós precisamos de fogo durante a noite. Como que nós vamos viver da palavra de Deus? Eu não sei se você está totalmente familiarizado com a história, mas pela palavra de Deus, Ele trouxe todas essas provisões. De dia era nuvem, de noite coluna de fogo. O povo não tinha comida, Ele mandou maná. É o Senhor provendo no meio do deserto, no impossível.
deserto é lugar de provisão. Eu tenho a minha história com o deserto. E não faz muito tempo. E não faz muito tempo que eu sinto que eu passei por lá. Bem, em 2013, minha esposa teve fortes dores e ela nunca havia tido dores tão intensas quanto aquela. E imediatamente nós estávamos na casa de amigos, um domingo de tarde, no interior de São Paulo. Eu levei ela ao médico, ali um médico que estava ali próximo mesmo. E como a dor persistia, nós achamos por bem vir a São Paulo. Então eu vim dirigindo, mas vim dirigindo assim, imagina como eu estava, né? Pegando aquele trânsitozinho de domingo, volta para São Paulo, e a minha esposa mal ao meu lado. Eu queria muito que a pista estivesse livre e tentando encontrar meios e lugares para ir um pouquinho mais rápido. Quase 2 horas depois, chegamos no hospital. E no hospital, o que eles disseram é que ela precisava fazer uma cirurgia rápida, imediata. E ali já foi um susto. Nós nunca havíamos feito cirurgia, nem eu, nem a Érica. Fizemos a cirurgia e poucos dias depois da cirurgia, até então o diagnóstico foi que era um problema no apêndice. E que sim, poderia tirar o apêndice, ela conseguiria viver normal, retirou o apêndice. Poucos dias depois, e eu lembro bem daquele dia, porque eu tive um dia bem difícil, com muitas atividades, com uma agenda cheia. Eu cheguei em casa, já era tarde, eu fui dormir, a Érica já estava dormindo, até que de madrugada ela acorda com fortes dores, do jeito que eu estava. Eu só peguei uma roupa para conseguir dirigir até o hospital, peguei a minha esposa no meu braço, levei até o carro e fomos ao hospital. E daí então descobriram, a questão não era apêndice, era endometriose. Não sei se vocês conhecem essa doença, mas ela é uma doença crônica, não tem cura. E além dessa doença, ela ser desgastante emocionalmente, ela também pode levar à infertilidade. Nós nunca nos importamos quando alguém perguntava para nós: e aí, o filho vem quando? Nós nunca ligamos. Porque depois que nos formamos, nós paramos para estudar, para viajar, para nos adaptar, para nos conhecer. Então os anos foram passando e estava tudo bem. Até 2023. Porque em 2023, quando nós chegávamos na igreja, alguém perguntava para nós assim: e o filho vem quando? Nós lembrávamos: pode ser que não venha. Nós começamos a ir nos médicos e uma médica então nos disse a realidade. A realidade é que a endometriose, ela tem 4 estágios. 1 sendo o mais moderado e o 4 que é o mais pesado. A Érica estava no estágio 4. Isso significa que os tecidos já haviam colado e pelos meios normais era impossível termos um filho. Então nós começamos a fazer tratamento e o ano de 2024 foi um ano estressante para nós, assim, um ano muito difícil, eu diria, um dos anos mais difíceis da minha vida, porque eu tinha que estudar e, bem, estou num programa de mestrado, as aulas eram pelo Zoom e às vezes eu tinha que sair da aula entre um intervalo e outro para olhar a Érica, porque a Érica estava com fortes dores incontroláveis. Não foram poucas as vezes que nós estávamos jantando e eu vendo a Érica triste, as emoções oscilando, e eu queria ajudar, eu queria fazer alguma coisa, e eu saía da mesa, ia no banheiro, fingia que estava lavando a mão enquanto eu estava chorando.
Eu não tenho problemas de chorar na frente da minha esposa. Na verdade, vocês vão perceber, conforme o tempo passa, que eu não tenho vergonha, problemas de chorar na frente de ninguém. Mas eu não queria que a minha tristeza naquele momento gerasse mais tristeza ainda a Érica. Não foram poucas as vezes que de madrugada eu acordava, colocava a minha mão em cima da barriga da Érica e pedia a Deus uma provisão, um milagre. Um dia eu acordei, a Érica foi trabalhar e nós estávamos organizando as coisas, começamos uma série de tratamento, um deles o tratamento natural, deixamos todo tipo de alimento que pudesse ser gerar algum estímulo aversivo, tudo que pudesse ser inflamatório, tudo. Fizemos uma reforma total, da noite para o dia. E um dia eu acordei, tomei o desjejum e fui para o escritório. Quando eu entrei no escritório, para resolver situações do distrito, do tratamento, aquele dia eu pensei que eu ia morrer. Minha cabeça começou assim a ter pontadas muito fortes, parecia que a minha mente ela tinha entrado em um curto-circuito. Os pensamentos eles começaram a vir, ao mesmo tempo meu coração acelerou, é como se a minha pressão tivesse baixado e eu pensei, eu vou morrer. Eu tenho formação em psicologia e eu lembrei de algumas coisas, algumas técnicas simples que poderiam me ajudar naquele momento e foi o que eu fiz. Eu fui para a sala, abri a porta, liguei para a Érica, enquanto tentava me concentrar eu dizia, eu nunca falei isso para ela, e eu dizia assim, nunca falei desse jeito para ela. Eu liguei para ela e disse, Érica, vem para casa agora, eu não estou bem e é sério. Só que nisso, para vocês que estão aqui em São Paulo, nós estávamos na Zona Sul e a Érica trabalha na Zona Norte. De manhã. Ela tinha acabado de chegar no trabalho. Tinha que agora retornar. Mais de 1 hora. Fomos ao médico. Quando chegamos ao médico, ele me perguntou, Alisson, e aí, como é que você está? O que você faz? Comecei a dizer para ele, eu sou pastor e estou fazendo mestrado, estou resolvendo algumas coisas do ministério. Comecei a explicar. E aquele médico usado por Deus, ele olhou para mim e disse assim, Alisson, é só isso mesmo? E eu disse, não. Ele fechou a porta do consultório e eu falei, é que eu e minha esposa sempre quisemos ter filhos e ela descobriu que tem endometriose. Nós estamos sofrendo muito. Aquele médico começou a me compartilhar a história dele. Ele também estava, ele e a esposa também estava passando por um processo, tentando engravidar. E uma das coisas que aquele médico me falou foi, Alisson, não tenta ser forte. Procura a tua esposa e fala para ela exatamente como você está. Conta para ela tudo o que está acontecendo com você, todas as suas preocupações, compartilha com ela. Eu saí dali com os medicamentos e com 2 decisões tomadas. A primeira, eu ia conversar com a minha esposa e contar para ela tudo o que estava acontecendo dentro de mim. E a segunda coisa, eu iria conversar com Deus e fazer uma das orações mais difíceis que eu já fiz até hoje na minha vida. Para minha esposa eu disse, olha, eu preciso te compartilhar o que está acontecendo comigo. Eu estou com medo. Eu estou com medo de nunca ser pai. Eu estou com medo de você nunca ser mãe. Eu estou com medo de ver tudo, de presenciar tudo que esse sofrimento tem gerado em você. Eu me sinto vulnerável, não tem nada que eu faça. Para cada médico, para cada consulta, foram várias, eu não faltei uma. E em todas elas eu perguntava para o médico, doutora, o que eu posso fazer para ajudar a sua esposa? E maiormente o que eles diziam era, olha, nada. Então eu comecei a dizer para ela que eu chorava escondido. Eu comecei a dizer para ela como eu estava por dentro. E aquilo foi um remédio para a nossa relação. Agora com Deus,
para Deus eu fiz uma das orações mais difíceis da minha vida. Para Deus eu disse: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho como te oferecer a minha juventude, porque eu já fiz isso quando eu era adolescente. Eu não tenho como te oferecer o restante da minha vida, porque eu já fiz isso. Eu já te ofereci, eu já te dei toda a minha vida. Eu não tenho, para falar a verdade, algo que vale a pena, algo que te interesse, para tentar barganhar com o Senhor, para pedir para que o Senhor, de repente, me dê algo e eu te faço isso. Eu não tenho absolutamente nada que te interesse. Nada. Então, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. E o que eu quero dizer é que, se o Senhor me fizer ser pai, eu permaneço servindo ao Senhor. E como já está combinado, o meu filho, a minha filha, eu vou dedicar ao Senhor. Mas se eu nunca for pai, eu quero te dizer que eu vou dedicar toda a minha vida e todo o tempo que eu dedicaria para um filho, eu vou dedicar para a tua igreja. Eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Essa foi uma das orações mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Em dezembro de 2024, nós recebemos uma ligação da administração da nossa associação, conversando sobre a possibilidade de virmos aqui para a comunidade Nova Semente. Alguns anos atrás esse pedido já havia essa possibilidade, na verdade, né, já havia sido cogitada, e nós entendemos que dessa vez, sim, seria o momento de virmos compor o time aqui da pastoral da Nova Semente. E um domingo, enquanto nós fomos fazer a última despedida do nosso distrito, a Érica me chamou. E a Érica me chamou e ela dizia: amor, vem aqui que eu quero te dar um presente de Natal. Na verdade, era um presente de final de ano, porque eu estava já me organizando para viajar, para ir ao Peru, onde seriam as aulas presenciais do mestrado. Então, a sequência da agenda era fazer a despedida da igreja, organizar a mala e viajar logo que o ano virasse. E daí ela me chamou e disse assim: amor, eu quero te dar um presente. E aí tinha uma caixa assim bem grande. E eu peguei a caixa. E tinha um elástico na caixa, eu tirei o elástico da caixa e abri. Dentro da caixa tinha uma roupinha de bebê com um aparelhinho. E aí eu olhei sem entender. E eu pensei: puxa vida, a minha esposa ela tem tanta fé que nós vamos orar, já estamos comprando até roupa do nosso bebê. Ela olhou para mim e disse assim: amor, você vai ser pai. Eu peguei a roupa, eu sentei no sofá e foi assim mesmo. Eu comecei a gritar: meu Deus, eu vou ser pai. Meu Deus, eu vou ser pai. A Erika está com 4 meses de gestação. A Laura está vindo aí. Nós combinamos com Deus. Seja exaltado o Senhor. Nós combinamos com Deus que nós iríamos usar essa nossa história de dor, de sofrimento do deserto, para dizer para você que o deserto, ele sim, às vezes ele é lugar de sofrimento. Sim, às vezes o deserto é lugar de incerteza, mas o deserto também é lugar de provisão. Aliás, esse sermão ou essa reflexão
não é a história de um milagre. Mas eu queria que ficasse no seu coração que essa história é a nossa história do que nós faríamos, do que nós seguiríamos fazendo, independente do que Deus fizesse, independente do que acontecesse. Porque o que eu busquei na oração e o que nós precisamos buscar no deserto é Deus. É a provisão de Deus. Vez após vez, nós fazíamos oração e a nossa oração era para que o Senhor nos alimentasse, nos desse força, nos desse dele mesmo, enquanto nós atravessávamos por aqueles momentos difíceis. Ei, olha bem aqui para mim, amigos queridos. No deserto, o Senhor permite com que a incredulidade casse com cães e pedras a falsa fé abrigada no coração dos crentes. Mas no deserto o Senhor, Ele levanta pessoas, histórias, episódios em que poderosamente Ele conduziu os seus filhos. Deserto é lugar de provisão. Nós vamos cantar juntos agora, e essa canção ela precisa se transformar na nossa oração. Eu quero te convidar agora a declarar ao Senhor: Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, nós nos rendemos aos teus pés, o Senhor é tudo que nós precisamos para viver. Senhor, nós nos lançamos aos teus braços, em teus braços, porque nele nós encontramos nosso refúgio. Jesus, independente do que aconteça, eis-me aqui. Pra ti eu vou clamar.
Senhor, muitas vezes a nossa jornada nessa terra, ela parece uma jornada de deserto, assim, sabe? É que muitas vezes nós precisamos tomar decisões e não sabemos muito bem onde encontrar o caminho. É que às vezes nós nos sentimos tão vulneráveis com os problemas, com as notícias que chegam até nós, com questões familiares, questões da empresa. Às vezes sim, a nossa peregrinação, a nossa experiência de vida parece a experiência de deserto. Ó Deus, em cada momento, em cada experiência, nos ajude a lembrar, que fique impresso na nossa mente e no nosso coração: deserto é previsão certa de intervenção divina. Deserto é previsão certa de provisão de Deus. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor provê mesmo nos lugares impossíveis, porque não haverá impossíveis ao Senhor em todas as tuas promessas. Que essa mensagem fique em nosso coração. Agradecemos ao Senhor pela forma poderosa como o Senhor se revela e se manifesta até nós por meio da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, esta é a Nova Semente, lugar de uma experiência real e transformadora com Deus. Obrigado, pastor Alisson, pela mensagem. Um recado muito importante para todos nós aqui. Dia 15 de março, nós não teremos o nosso culto na parte da tarde aqui na Igreja Central de São Paulo. Dia 15 de março é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E nós teremos uma programação especial junto com toda a juventude da Associação Paulistana no Parque Vila Lobos, às 16 horas, e todos estão convidados a estarem lá conosco. Esse programa contará com a participação especial do coral da Nova Semente. Então nós realizaremos o nosso culto dia 15 de março, lá no Parque Vila Lobos, às 16 horas. E retornamos com o nosso culto da tarde aqui na Central de São Paulo, no sábado 22 de março. Então, sábado 15 de março, Parque Vila Lobos, 16 horas. 22 de março, novamente aqui na Igreja Central de São Paulo, às 16 horas, começando com o Sementinha, a classe para as nossas crianças, e às 17 horas com o nosso culto para todos juntos, aqui na nave da igreja. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter ainda mais uma música para aqueles que ainda ficarem, se despedirem com o Ministério de Louvor da Nova Semente. Enquanto você canta, você pode dar uma boa semana para quem está do seu lado. Que Deus te abençoe e aguardamos você sábado dia 15 no Parque Vila Lobos. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia